Inglês em 5 minutos, com Professor Rony. E aí, garotada, tudo bem aí com vocês? Tudo jóia? Professor Rony de volta com vocês para Inglês em 5 minutos. Nós vamos estudar hoje mais 2 verbos muito importantes na língua inglesa. Aliás, a língua inglesa ela tem 16 verbos considerados verbos especiais. E hoje nós vamos estudar mais 2 desses 16 verbos. Então, esses 2 verbos que eu mencionei são os verbos must e should. Fazem parte de uma lista de 16 verbos fortes da língua inglesa. Vamos lá, vamos estudar must e should. Olha lá, eu uso o must quando eu estiver falando, quando eu estiver tratando de uma regra, de algo que é oficial. Por exemplo, you must be 18 or older to vote in the USA. Então, é uma regra, você deve. Então, o must aqui significa deve, é uma obrigação, né? Também usamos o must quando ele dá uma ideia moral forte de obrigação. Por exemplo, you must respect the elders. Você deve respeitar os mais velhos, os anciãos, né? Outro exemplo, quando nós temos uma recomendação muito forte. Neste caso, não é uma obrigação, mas é uma recomendação muito forte. Por exemplo, you must visit me the next time you're in town. Você deve me visitar na próxima vez que você vier à cidade. Então, não é uma obrigação, mas é uma recomendação muito forte. Vamos ver agora quando a gente usa o should. O should nós usamos quando eu estiver falando de uma obrigação pessoal ou de uma obrigação moral. Não é um dever, não é uma lei, mas é uma obrigação moral. Por exemplo, I should call my mother more often. Eu deveria ligar para minha mãe mais frequentemente. Ou seja, eu traduzo o should como deveria, porque não é uma obrigação, mas é uma obrigação moral. Também uso o should quando for no sentido de uma recomendação. Por exemplo, you should apply for a job at my company. Eu gosto daquela pessoa, eu acho aquela pessoa muito boa, um excelente profissional e eu sou dono de uma empresa. Então eu falo para ela isso aí, ó. Você deveria se aplicar para um trabalho na minha empresa. Ok, esses foram os exemplos com should e must, mas nós também temos os exemplos agora na negativa. Vejamos no próximo slide. Olha lá, agora o must e should na negativa. Se estou falando de negativa, obviamente eles vão ter o sentido contrário. Então, quando era uma obrigação, ele passa a ser uma proibição. Quando era uma recomendação para fazer algo, agora ele se torna uma recomendação para não fazer algo. Vejamos os exemplos. Olha lá. You shouldn't watch TV when you have a headache. Você não deveria assistir TV quando você tem dor de cabeça. You shouldn't eat candy when you have a toothache. Você não deveria comer doces quando você tem uma dor de dente. Exemplos agora com mustn't, que é a abreviação de must not, assim como shouldn't é a abreviação de should not. Então vejamos os exemplos aqui embaixo agora. You mustn't watch TV when you have a headache. Olha a ideia que ele transmite, uma ideia de proibição. Você não deve assistir TV quando você tem dor de cabeça. E outra, you mustn't eat candy when you have a toothache. Você não pode comer doce quando você tem dor de dente. Ok, gente? Esses foram os exemplos que eu deixei aí para vocês. Rapidinho, né? Inglês em 5 minutos. Vamos ouvir. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like.